sobre a lição do discipulado, primeiro ciclo, discipulado, primeiro ciclo da revista da CPAD. Eu vou comentar a lição de número 2, que tem como título O fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Amém? Então, acompanhe comigo o nosso comentário dessa lição. E eu quero pedir também que você se inscreva aí no meu canal, tá bom? Se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe também para que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo, ok? É muito bom tê-lo aqui. Deus abençoe a sua vida grandemente. Espero poder enriquecer a sua vida espiritual através desse comentário, ok? Vamos ao texto bíblico, Romanos capítulo 2, versículos 17 ao 24, que diz assim a palavra de Deus. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a vontade, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nércios, mestres de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Observe que esse texto que dá a estrutura para o tema, ele traz aqui uma tônica de Deus para com os judeus, para com Israel. E essa tônica de Deus é, na verdade, de uma grande decepção, né? Tipo, é mais ou menos que dizer assim, olha, você ou vocês me decepcionaram, né? Eu estou muito decepcionado com vocês. Observe que as expressões, eis que tu que tens por sobrenome judeus e repousa na lei e te glorias em Deus, né? Sabes a sua vontade e aprovas as coisas mais excelentes, sendo instruído por lei. Ou seja, tinham todos os recursos, tinham todas as possibilidades, tinham o respeito devido, tinham o reconhecimento devido, eram favorecidos de acordo com o contexto para que eles pudessem representar Deus e muito bem representar Deus, né? Além de terem a lei, serem conhecedores da lei, ensinadores da mesma, eles tinham também o testemunho enfático, né, dos milagres que Deus operou através deles, das manifestações gloriosas de Deus em prol da nação, em favor da nação, que tornou a nação mais poderosa em uma época, por exemplo, na época do rei Davi. A nação de Israel era a nação mais poderosa da terra, né? E Salomão desfrutou, o filho de Davi, o rei Salomão desfrutou disso muito bem, né? Das suas riquezas, das bonanças que a nação conseguiu conquistar. Agora, quando nós lemos o texto de Romanos capítulo 2, observamos que há um lamento muito grande de Deus, né? Uma grande decepção, um texto cheio de expressões de decepção, de angústia, né? E que faz a gente viajar ao ler esse texto aqui, os versículos 20, instruidor de nércios, mestres de criança, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a si mesmo, que prega que não deve roubar e rouba, que dizes que não deve adulterar, adultera, que abominas os ídolos, mas comete sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Isso são marcas de uma geração
que havia perdido totalmente o temor, eles já não faziam mais a vontade de Deus, mas andavam conforme a sua própria vontade. Nós vamos encontrar dentro do contexto da nação judaica, na época de Jesus, né, que Jesus foi contra, literalmente contra, e combateu muito com relação a isso. Os judeus, eles criaram uma chamada tradição dos anciãos, né? E essa tradição dos anciãos, o que eles vivenciavam nessa tradição dos anciãos? Eles criaram, na verdade, uma nova lei para eles próprios, né? É tipo como que eles customizaram a lei de Deus. Pegaram os mandamentos de Deus, a lei, e customizaram de maneira que ficasse a cara deles, ou melhor, de maneira que eles pudessem usufruir, né, de benefícios dessa customização, né? Então eles já não viviam mais a lei de Deus como Deus havia ministrado a eles, né? Ou melhor, como Deus havia ordenado a eles. Eles viviam dentro de um contexto, de uma tradição que eles mesmos haviam criado para poder usufruir disso daí. E Jesus, quando ele entra no cenário judaico, ele depara com essa tradição dos anciãos, as regras totalmente mudadas, né, ao seu bel prazer, e Jesus ele foi muito confrontado, e ele confrontou também muito fazendo uso da palavra. Observe que o versículo de número 24 é o que fala num tom ainda mais forte, quando ele diz assim, olha, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ou seja, o povo lá fora, os gentios, aqueles que não fazem parte dos escolhidos de Deus, do povo escolhido, eles estão blasfemando o nome de Deus. E vocês é que são o culpado. Então observe a dimensão que isso tomou, né? A nação que deveria representar Deus, a nação que deveria representar o reino de Deus, agora está sendo classificada como uma vergonha. E uma vergonha entre os que estão de fora. Veja bem, se aqueles que estão classificados para representar o reino de Deus passam a ser uma vergonha para aqueles que estão de fora, como que os de fora poderão ser alcançados, né? Aí a gente observa que todas as possibilidades para se alcançar aqueles que estão de fora perde totalmente o efeito quando a representatividade do reino de Deus deixa de ter o seu devido efeito, né? A palavra de Deus incentiva ou nos afirma que o povo de Deus é o sal da terra, é a luz do mundo, né? Então, se o sal deixar de ter sabor, ou se a luz deixar de ser luz, então não faz sentido algum. Então, dentro do contexto dos judeus, os judeus deixaram de representar o reino de Deus, né? Literalmente deixaram de ser os representantes do reino de Deus. Isso para Deus foi uma decepção muito grande, né? E o texto de Romanos, ele traz essa tônica dessa grande decepção de Deus, ok? O comentário aqui, a introdução diz assim, mesmo tendo visto a humanidade virar-lhes as costas em franca rebelião, o Criador não desistiu de nós, né? Isso a despeito de o Senhor reconhecer que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gênesis capítulo 8, versículo 21. É aqui que está a grande questão, né? Porque assim, Deus, a humanidade fracassou. A humanidade fracassou e apesar da humanidade ter fracassado, Deus não desistiu dessa humanidade que fracassou, né? Deus aqui, nós observamos que a misericórdia de Deus, como diz o texto de Lamentações, é o motivo de não sermos consumidos, né? Então, a misericórdia de Deus aqui é que está em pauta, né? E dar uma tônica ainda maior com relação à falha da humanidade, né? Os judeus erraram, aqueles que foram escolhidos erraram.
nós observamos que a misericórdia, ela sobressai, né? Misericórdia é o atributo de Deus que ele faz, ou lhe permite perdoar alguém. Então a misericórdia de Deus, ela sobressai. E ela sobressai em uma dimensão que, para a imaginação humana, parece um paradoxo, né? O texto de Mateus 5,45 diz que a misericórdia de Deus vem sobre justos e ímpios, né? Que o sol nasce para todos, tanto para ímpio quanto para justos. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela está à disposição de todos, né? De todos à disposição. Aí que está a grande questão, porque a maioria das pessoas, elas usufruem disso, usufruem dessa misericórdia que alcança todos e acaba ultrapassando os limites por conta dessa misericórdia de Deus. Mas eu quero que você entenda que o efeito da misericórdia de Deus, ela também tem limites, né? Deus também impôs limites com relação a isso, né? Tanto é que, vamos caminhar aqui na lição, primeiro 1.1, né? Deus chama Abraão. 1.1, o dilúvio, né? Deus, no livro de Gênesis, nós encontramos que por conta da humanidade ter se corrompido, Deus envia o dilúvio sobre a terra e elimina aquela geração, e ali diz os textos sagrados que sobrou Noé e sua família. E a partir de Noé e sua família, então Deus permite que a humanidade novamente se desenvolva, né? Se multiplique. E uma parte da família de Noé, da geração dos seus filhos Sem, eles se voltaram para buscar a Deus, né? E a Bíblia diz que Sem começou a buscar a Deus e a sua geração, né? Mas lá, um pouco mais para frente, avançando um pouco mais, né? Observamos já no capítulo 11 de Gênesis que a geração já havia tomado um outro formato, né? Nós observamos que a Torre de Babel ela foi construída já nessa intenção de se rebelar contra Deus, ok? Então, aquela geração da Torre de Babel, diz os textos que eles construíram a torre com a intenção de se rebelar contra Deus. Então Deus resolve descer e confundir as línguas, e espalhar todos sobre a face da terra. Então esse sentimento de rebelião, ele está dentro da natureza humana. Esse sentimento, esse conceito de se rebelar, né? O pecado é justamente isso, é uma rebelião, uma revolta, uma rebelião, né? Um erro, né? O pecado, ele está intrinsecamente ligado à natureza humana. No capítulo, a partir do capítulo 12 de Gênesis, nós encontramos então Deus chamando Abraão, e no capítulo 15 nós observamos Deus firmando uma aliança com Abraão. Capítulo 15, versículo 16. O texto diz que naquele dia Deus fez uma aliança com Abraão. Então, a partir daí, Deus novamente coloca em pauta o seu plano de poder separar um povo para si, para representá-lo, né? Nós observamos aqui que a partir daí, Deus começa a dar forma, inicia um novo formato de uma geração que pudesse representá-lo, né? E aí da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, dão continuidade nessa perspectiva, né, de um povo, de Deus formar um povo para poder lhe representar. E Jacó teve 12 filhos, desses 12 filhos veio as 12 tribos de Israel, que veio crescer. Nós estamos falando aqui do desenvolvimento desse povo de Deus, né, que veio dessas 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó. Nós observamos que aqui no 2.2, de escravo a um grande povo. Esse povo se tornou, ficou no Egito, né? O texto destaca o período que eles ficaram no Egito, e aquele período que eles ficaram no Egito, o povo, mesmo estando no Egito como escravo, Deus prosperou
aquela geração a ponto que eles cresceram assim de uma maneira assustadora, de chamar a atenção dos governantes do Egito, né? Como aquele povo cresceu, porque Deus estava provocando isso neles, no meio deles. E quando eles saem do Egito, né, que virou aquela nação que foi como um povo nômade, né? Mais de 2 milhões de pessoas caminharam no deserto por cerca de 40 anos no deserto. Era uma multidão, né, de pessoas, né, de mais de 2 milhões de pessoas, diz aí, afirmam os estudiosos, né? No 3.1, período dos juízes, na época dos juízes, eles se dividiram, ficaram espalhados, na verdade, não havia união mais, né? Então houve algumas ações específicas e isoladas, porque as tribos estavam divididas e isoladas, cada uma no seu na sua determinada localidade, e eles não tinham aquela união, né? E esses períodos de juízes aqui foi o período em que mais Israel sofreu o jugo dos seus inimigos, né? Dos seus inimigos vizinhos, né? A história de Juízes, na verdade, quando nós analisamos o contexto bíblico, foi o pior período espiritual de Israel, porque eles estavam totalmente separados, divididos, não tinha união entre eles, e aí se destacam, né, alguns juízes como Baraque, como Débora. A história de Sansão se encaixa aí. Sansão, você pode ver que Sansão, ele foi um juiz assim muito egoísta, né? Que apesar de Deus ter concedido a ele poder, força, autonomia para poder libertar o povo do jugo do inimigo, ele vivia mais para si próprio, né? Ele vivia mais, tinha todas as possibilidades para poder ajudar, para poder fazer com que o povo prosperasse. Ele vivia para si, né? Sansão, ele era um egoísta ao extremo, né? Ele defendia apenas a causa própria e pronto, ele não estava nem aí para ninguém. Então, na verdade, o personagem de Sansão, ele deixa transparecer para nós entendermos como era que estava o contexto de Israel. Tinha todas as possibilidades de ser, mas eles não eram, porque eram egoístas, ok? Eram individualistas, melhor dizendo. E hoje não é diferente, né? Hoje a maioria das pessoas, por conta desse individualismo, né, acaba sofrendo grandes consequências por conta do individualismo, ok? O período dos reinos unido e dividido, o 3.2 e o 3.3, Israel perde a soberania e volta a ser escravo. Esse período do reino unido e dividido, Israel perder a soberania, é mais ou menos um período de uns 200 anos, 200 anos por aí, em que nós encontramos a história dos reis de Israel, onde, através de Davi, Israel se tornou a nação mais poderosa do mundo, porque Davi conseguiu unir as tribos, né? As tribos que estavam espalhadas, né? Davi conseguiu unir todas elas, né? E Davi, ele trouxe uma outra visão como rei, uma visão espiritual para o povo, que o rei que lhe antecedeu, que era o rei Saul, o primeiro rei de Israel, Saul não tinha essa visão espiritual, né? De ter um coração voltado para Deus, de fazer a vontade de Deus, de perguntar a Deus, orar a Deus antes de fazer alguma coisa, consultar Deus antes de tomar as suas decisões. Saul, ele era um homem impulsivo, né? Ele queria fazer, ele fazia sem pensar, sem consultar a Deus, sem orar, sem pedir opinião alguma de Deus. Ele se achava, ele era muito orgulhoso, né? Era o perfil de Sansão. Já Davi, ele traz uma outra característica para o povo. Davi,
une o povo, ele une as 12 tribos, né? Ele passa para o povo uma espiritualidade e um valor do Deus eterno, do Deus de Israel, do Deus que chamou Abraão, que chamou Isaac e Jacó. Então Davi passa essa visão ao povo. Então o reinado de Davi, ele foi diferente por conta do grande líder que era Davi, o rei mais amado de Israel, até hoje, reconhecido assim. Davi, ele transmitiu para o povo essa devoção a Deus, essa dependência de Deus. Não que ele não errou, né? Nós observamos que a história conta dos seus erros, né? Mas o contexto fala que o coração de Davi era voltado para Deus, e por isso Israel teve muitas vitórias, né? Muitas vitórias a ponto de se tornar a nação mais poderosa. Quando Davi morre, que assume o seu filho Salomão, Salomão assume um trono incrível, né? Um trono de uma nação que era uma grande potência. Então Salomão desfrutou aí dos benefícios de que Davi que foi estabelecido através de Davi, ok? Mas aí nós observamos que o reinado de Salomão, ele acabou se corrompendo. O reinado de Salomão, ele acabou se corrompendo por conta de que ele entregou o seu coração às paixões, né? As paixões levou Salomão a se corromper perante Deus. Então o reino de Salomão, ele perdeu aquela estrutura quando Salomão perdeu a espiritualidade que havia aprendido do seu pai Davi, né? Então, nos últimos dias de Salomão, nós encontramos que a nação já está vivendo uma outra característica espiritual, em decadência, na verdade, eu posso dizer assim, uma grande decadência espiritual, por conta daquele perfil de Salomão, depois dele ter se corrompido perante Deus. Então, nós observamos que o fracasso da nação de Israel em representar o reino de Deus foi assim em larga escala, né? Em larga escala, de maneira que o povo não economizou em errar, né? O tempo todo nós fazendo uma visão panorâmica da vida e dos tempos dos reis da nação de Israel, nós observamos que eles não economizaram em errar. E isso trouxe sérias consequências, a ponto de Israel, o reino do norte, né, aquelas 12 tribos, depois que Salomão morreu, o filho de Salomão assumiu o trono após sua morte, Roboão, e a partir daí a nação, que já estava desestruturada espiritualmente por consequência da omissão de Salomão, a partir daí o reino se dividiu, né? 10 tribos foram para o norte, teve como sua capital principal Samaria, e apenas uma tribo, né, ficou, ou duas, né, mais ou menos duas, não foi totalmente duas, mas vamos classificar aí, se eram 12, 10 foram para o norte e 2 ficaram no sul, né, Judá. E a partir daí a nação ficou dividida, né, dividida, e a capital de Samaria, ela foi destruída, e as 10 tribos também foi destruída, levada cativeiro. Deus entregou todos aos inimigos e eles não voltaram mais, foram destruídos, exterminados as 10 tribos de Israel. Então a tribo de Judá, o reino do sul, subsistiu um pouco além ainda, mas não tiveram cuidado, mesmo vendo as 10 tribos ser destruídas no cativeiro, Deus entregou na mão dos inimigos, mesmo tendo o exemplo como espelho, né, o exemplo dessa nação, o povo não aprendeu e se entregaram às mesmas paixões, ao mesmo conceito, e fracassou novamente a ponto de Deus usar. Eu quero que você entenda que dentro desse enredo, tá? Deus sempre usou os profetas para alertá-los
e chamá-los ao arrependimento. Deus sempre fez isso na história. Mas fato é que eles não deram ouvidos aos profetas de Deus, não deram ouvidos àquilo que Deus estava ministrando no coração deles através dos profetas. E de modo que eles foram, a nação de Judá, no Reino do Sul, foi levada a cativeiro para a Babilônia, onde ficaram no cativeiro 70 anos. E após os 70 anos cumpridos de cativeiro, aquela grande e poderosa nação já não existia mais. Agora sobrou apenas alguns cativos, né, que restaram de Babilônia, e aí voltaram novamente, estabeleceram, reconstruíram os muros de Jerusalém, e ergueram também o templo, né, e voltaram a adorar a Deus, só que agora uma nação raquítica, pequena, né, fracassada. Na verdade, nós encontramos aqui o enredo do fracasso total da nação de Israel, né? Em seguida, nós observamos que Jesus, ele restaura isso. E a maneira em que Jesus restaura isso é muito incrível. Vamos ver o texto lá, a introdução, a meditação. Traz à tona o texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29, que diz assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então aqui nós observamos nesse texto de Gálatas que Cristo vem mudar o contexto da história, né? Israel não representou Deus. Então Cristo, ele estabelece uma nova aliança, né? Uma nova aliança no seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, e agora ele separa um povo, cria, estabelece uma nova aliança e também uma nova geração, uma geração eleita, para representar o reino de Deus. Então nós fazemos parte dessa nova aliança. E essa nova aliança tem uma característica ainda maior, porque não depende apenas de vivermos no conceito da misericórdia de Deus, né? Porque a misericórdia de Deus, conforme o texto de Mateus 5,45, ela se estende a todos, a justos e ímpios, né? Gálatas 3 traz uma ênfase maior, com a tônica ainda mais elevada, porque nós passamos a ser considerados como filhos de Deus. Então esse conceito de filhos está além da misericórdia de Deus, né? Somos recebidos como filho. O texto diz sois, classifica uma ação permanente de determinar uma condição, entendeu? Então agora os eleitos em Cristo permanentemente fazem parte de uma condição de filhos, né? Não vivemos mais por uma misericórdia que todos podem alcançar. Não, temos uma exclusividade. Eleitos em Cristo e considerados, recebidos como filhos de Deus. Isso proporciona para nós uma classificação ainda maior. E o texto diz que já revestiste de Cristo. Ou seja, é aquilo que Paulo exclama em Gálatas capítulo 2, versículo 20, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, os conceitos espirituais agora habitando dentro de nós, pelo Espírito Santo que em nós habita, nos dá uma possibilidade ainda mais elevada, ainda maior do que apenas aquele conceito de estarmos usufruindo da misericórdia de Deus. Além de usufruir da misericórdia de Deus, como todos podem usufruir e estão usufruindo, nós somos classificados como filhos de Deus, ok? E qual é a garantia? O texto diz assim,
herdeiros, se estão em Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Né? A garantia aqui implica implícita, melhor dizendo, a garantia implícita aqui é justamente aquela aliança lá no Antigo Testamento, quando Deus faz a aliança a Abraão, em Gênesis, no capítulo 15, e o versículo 16, onde o texto diz que naquele dia Deus fez uma aliança com Abraão. E essa aliança que Deus fez com Abraão, observe que quando Deus pede a Abraão para colocar aqueles animais, as metades daqueles animais, abriu aqueles animais, né, e colocou, fez o caminho para ele e Abraão passar. Observe que Abraão corta, abre os animais, os 3 animais, e parte daqueles animais, porque na antiga aliança, quando duas pessoas faziam um compromisso, um pacto, eles abriam os animais e afastavam as partes dos animais e passavam os 2 pegados na mão, passava no meio daquelas partes dos animais. Se porventura algum deles, viesse errar naquele pacto, teria que morrer como aqueles animais. E o texto de Gênesis diz que Abraão colocou, a atitude de Abraão ali foi incrível, né? Que ele com muita sinceridade, com muita disposição para poder assumir as responsabilidades naquele pacto, ele vai, coloca os animais, né? Coloca os animais, abre as metades dos animais e começa a esperar Deus vir, né? Deus que ele havia conhecido por uma voz do céu que falou com ele de uma maneira poderosa. Abraão, então, ele faz aquilo, ele espera, aguarda Deus vir para poder passar junto com ele naquelas metades dos animais. A Bíblia diz que Abraão esperou por muito tempo ali, e o dia todo, a parte da noite, de repente Abraão, ele ficou cansado, né? Porque ali apareceu as aves de rapina, Abraão ficou ali tendo bastante trabalho com aquelas aves de rapina, aqueles animais que, por consequência, chegaram ali pelo cheiro do sangue daquelas carcaças. E a Bíblia diz que Abraão, então, ele se cansou ali de esperar, e quando ele adormeceu, Deus veio e passou com uma bola de fogo por entre aquelas metades dos animais e consumiu tudo aquilo. Ou seja, Deus passou sozinho entre aquelas metade daqueles animais. Aquilo significava que Deus estava assumindo todos os conceitos da aliança sozinho. Abraão estava ali mesmo só para para marcar uma presença, eu posso dizer assim. Porque graças a Deus, né, que Deus fez assim, porque se Deus passasse junto com Abraão, logo o homem iria fracassar de imediato, que nós observamos que Abraão errou, então ele teria que morrer e pronto, já não tinha mais o que fazer. Mas Deus assume todas as consequências naquela aliança. Então, quando o texto de Gálatas diz, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Ou seja, Deus fez a promessa com Abraão, fez o pacto com Abraão. E agora, essa aliança em Cristo, ela é uma ponte homilética ao Antigo Testamento, justamente a promessa que Deus fez a Abraão. Ok? Então, a nova aliança em Cristo nada mais é do que uma extensão da antiga aliança. Então, Cristo, ele ao cumprir a lei, ele estabeleceu uma nova aliança. E essa nova aliança em Cristo, ela é uma extensão daquela aliança, da antiga aliança feita a Abraão. Porque o texto diz que se estamos em Cristo, né, somos descendentes de Abraão. Então, é uma extensão da antiga aliança. Né? Então, e essa extensão da antiga aliança, ela tem um valor ainda mais elevado, porque torna todos os participantes dessa nova aliança filhos de Deus. Então, isso é muito maior. Todos os participantes dessa nova aliança são feitos filhos de Deus, ou recebidos como filhos de Deus. E todos quanto fizerem parte dessa nova aliança. Então não há um número aqui. O texto diz todos quanto.
Então não há um número específico, né? De é tantos mil, é 144 mil, tal. Não, isso aí é coisa do período da grande tribulação. Nós estamos falando da nova aliança em Cristo. Nessa nova aliança em Cristo, né? Todos, absolutamente todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, que assumem as responsabilidades nesse pacto, nesse novo concerto, eles são recebidos como filhos de Deus, participantes da nova aliança em Cristo. Amém? Glória a Deus. Isso é muito importante, isso é muito sublime. Recebemos de Cristo a responsabilidade de representar o reino de Deus. Então, para Israel foi um fracasso representar o reino de Deus. Eles fracassaram. Agora, Deus espera de mim, de você, de nós que fomos recebidos como filhos, numa qualidade ainda mais elevada do que Israel, que Ele espera que nós venhamos representar o reino, o seu reino para o mundo. Amém? Então eu e você temos uma grande responsabilidade de representar o reino de Deus. E eu espero em Deus que eu e você não venhamos decepcioná-lo, tá bom? Israel decepcionou Deus. Eu espero que você não decepcione Deus. Assuma diante de Deus, vista a camisa, tome uma posição, e essa posição é de filho, representando o pai, tendo cuidado do pai, recebendo a provisão do pai, os conceitos espirituais que o pai deixou à disposição, você pode usufruir dele. Amém? Então seja abençoado por esta palavra, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja edificado e receba um ânimo de Deus para que você possa representar o reino de Deus e fazendo isso com muita ênfase. Amém? Vou ler a conclusão para me encerrar. Apesar de todos esses tristes acontecimentos, o apóstolo Paulo diz que a queda de Israel significou a glória e a oportunidade de outros povos participarem do plano divino da salvação. O apóstolo se expressa retoricamente a respeito de Israel, dizendo que se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Romanos, capítulo 11, versículo 12. Amém? Então aí nós temos uma grande responsabilidade de representar o reino de Deus. Nós, a igreja, somos os representantes legal do reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, espero poder ter te ajudado nesse comentário aí. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de compartilhar também, ajudar outras pessoas que estão aprendendo, né? Fazendo aí o curso de discipulado. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Tá? E acompanha aí os outros comentários do discipulado que eu tenho aí, os outros comentários, você pode procurar aí, e você pode aprender aí de todas as lições que eu tenho comentado aí no YouTube, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor, fique com Deus.